Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para trazer notícia boa para quem ainda não teve acesso a essa informação em primeira mão. Dia 31 aí de julho, o IBGE resolveu tornar público a informação de que no dia 31 de agosto de 26 a gente vai ter aí a publicização dos resultados do censo 2022. E aí, quando eu falo publicização, é no nível de microdado que a gente está falando. A gente vai ter aí acesso aos microdados da amostra e também do universo da pesquisa. Então, para essa videoaula, o que eu vou fazer aqui em particular vai ser um pouco trabalhar com os microdados de 2010 para familiarizar e preparar o território aí para quem quer trabalhar com essas pesquisas e ter uma boa fotografia aí do seu município, do seu estado ou de uma maneira mais até refinada de setores censitários do seu município para compreender um pouco mais sobre como nos anos que se passaram, como que a sua cidade evoluiu em termos de desenvolvimento social e econômico, podemos dizer assim, beleza? Então nessa videoaula eu preparei primeiro um slide onde eu falo um pouquinho sobre essa pesquisa, sua caracterização e já falando um pouquinho também do pacote que a gente vai utilizar para fazer essas análises, trazer as análises, falar um pouco sobre como que o dado ele é estruturado, como que o pacote baixa essas informações, são muitos dados, e aí tem uma inteligência dos desenvolvedores desse pacote, do IPEA em particular, para facilitar esse processamento dentro da nossa máquina localmente, beleza? Então eu preparei aqui rapidinho um slide para a gente trabalhar com essa breve exposição. A gente vai falar sobre isso aqui. Na próxima aula, a gente coloca a mão na massa e provavelmente eu vou dividir em mais 2 aulas. Então provavelmente você vai ver 3 videoaulas sobre censo e provavelmente você a partir disso vai ter capacidade de fazer boas análises a partir do que você vai ver aqui, beleza? Então eu inclusive deixei essa data aqui de 2/8, foi porque quando eu estava produzindo esse material era essa data, não tem problema, eu posso produzir e atualizar isso depois sem nenhum problema, beleza? Importante é o conteúdo que a gente vai estar vendo aqui. As fontes que eu estou utilizando para a produção desse material estão no site desse evento que aconteceu com o pessoal que organizou o material. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma reprodução de materiais oficiais que foram produzidos aí pelo Rafael Pereira, que é um servidor lá do IPEA, e você pode depois consultar essas informações também. Vou deixar, inclusive, o link indicado na descrição do vídeo, beleza? Então, para a gente compreender um pouquinho mais em detalhes, bom, o Censo Demográfico Brasileiro é uma pesquisa que já acontece há mais de um século no Brasil, conduzida pelo IBGE. Então os primeiros censos aí aconteceram em 1872, depois 1890, 1900, 1920. Desde 1940 a periodicidade é decenal, exceto 91 e 22, que a gente teve aí, principalmente em 22 a gente teve a pandemia, e aí precisou adiar para 22, que na verdade deveria ter acontecido em 2020, beleza? Aqui a gente vai estar trabalhando com as informações do censo de 1960, porque o pacote lida com essas bases, beleza? Então, basicamente o censo ele reúne 2 pesquisas simultâneas. A gente tem a pesquisa Universo, que ela passa em todos os domicílios, por isso que a gente fala que o censo ele é censitário nesse sentido, que a gente entrevista todos os domicílios. Então, basicamente tem um questionário básico que varia de 90 a 30 perguntas, e a divulgação dele ela é agregada por setor censitário. Então a gente não tem censo, a gente não tem informações no nível de indivíduo divulgados publicamente para cada domicílio. A gente tem por setor censitário. A agregação que a gente tem é essa. E aí a gente vai ter um pouquinho de informação relacionada a isso já no próximo slide. E aí a amostra, ela é o seguinte: uma parte dos domicílios também respondem o restante do questionário, que é onde tem informações mais detalhadas da pesquisa, e aí até entre 60 e 80 era 25% dos domicílios, a partir de 80, na verdade 91 em diante, só 10% dos domicílios dessa amostra. Lembrando, pessoal, a amostra muito bem formulada, muito bem pensada para responder e abranger e ser representativa para as questões que que os pesquisadores, que os gestores, e o pessoal que desenvolve política pública, técnicos especializados nesse tema,
querem, de fato, gerar a partir desse procedimento, beleza? E aí é um questionário mais longo, a gente tem algumas informações, algumas documentações sobre isso, e aí aqui que é a origem dos microdados, é quando a gente fala no nível de indivíduo, beleza? Então aqui a gente vai ter o indivíduo Y, o X, Y, Z de cada município, lembrando que a gente vai estar falando de amostra. E aqui tem uma série de cuidados que a gente precisa ter também para a gente poder extrapolar e fazer inferências a respeito disso, tudo bem? Lembrando, inferência é que a gente está falando porque a gente está lidando com amostras. Então, os microdados, a gente tem cada linha uma pessoa, domicílio, real, vem de pesquisa amostral, e os dados agregados, cada uma linha é uma agregação aí de um grupo. No caso que a gente está falando do setor censitário, que vem da pesquisa do universo. Então a gente tem duas informações, e é importante, o IBGE não libera esses microdados no nível do universo. Entretanto, eu nunca investiguei a fundo, mas eu acredito que existe uma sala de sigilo do IBGE também, e que pesquisadores de distintos campos, principalmente pessoal das ciências sociais aplicadas, como é o caso de economistas, ou às vezes até estatísticos, ou sociólogos, por exemplo, cientistas políticos, acho que conseguem acessar essas informações dentro dessa sala de sigilo do IBGE. Isso aí eu preciso investigar em mais detalhe, mas eu acredito que isso seja factível sim, beleza? Granularidade espacial, então a gente tem aí os setores censitários, lembrando que a menor unidade territorial da coleta, então dentro de cada setor censitário tem aproximadamente aí 200 domicílios, e aí é um recenseador que faz essa coleta nesse setor censitário, e aí depois os dados são agregados e disponibilizados para eventuais pesquisas, criação de indicadores, formulação de políticas públicas. A gente também tem a área de ponderação, são a menor unidade com representatividade estatística da amostra, isso aqui é muito importante, então você tem lá o município, na parte que a gente tem os dados da pesquisa amostral, e aí a gente tem essas áreas de ponderação, que aí aqui tem um detalhe também sobre o que são essas áreas de ponderação. Então a gente tem os setores censitários, que é aquele que tem aproximadamente 200 domicílios, mas aproximadamente assim, na média. Então tem setores censitários que são muito grandes, tem setores censitários que são menores. E a gente tem as áreas de ponderação dentro de um município específico. E o município é o nível mais agregado disponível nas duas pesquisas, e aí a área de ponderação é menor, a área de representatividade aí, ela agrupa setores censitários contíguos com aproximadamente 400 domicílios ocupados na amostra em 2010. Esse aqui é o caso de 2010, acredito que isso vai continuar para 2020. Beleza? Então a gente passa mais um aqui. Então isso aqui é só para a gente situar um pouco e ver o que a gente está lidando, com que tipo de base, com que tipo de informação que a gente está lidando. Então a gente vai ter essas funções em particular, então a read population, que a gente está lidando com a amostra, então a unidade de análise é pessoa, a read household, a amostra também, a unidade de análise é o domicílio. Então a gente vai ter essas funções para lidar com essas informações, com esses microdados em particular. O read families era até 2000 era essa função funciona, depois ela atualizou para domicílio aqui, beleza? Depois a gente tem read mortality e read immigration, também amostra no nível de pessoa. Lembrando que a gente está falando da amostra aqui para esses casos, ou seja, 10% da população, beleza? Mas, lembrando, isso é importante considerar, a gente, não é porque é a amostra que a gente não está falando de um Brasil, é uma amostra representativa, lembrando daquelas características que eu comentei agora há pouco. E, por fim, a gente tem aqui o read extract, que são os setores censitários, então a gente vai estar lidando com o universo de todos os municípios do Brasil, só que a gente vai estar lidando com a informação agregada para aquele setor censitário em particular, beleza? Então, só para recapitular aí bem rapidinho, então eu criei essa tabelinha aqui para a gente ter uma informação mais agregada, mais simplificada do que a gente pode fazer com cada uma dessas informações, o microdado amostral, os setores censitários, e assim a gente pode ter uma leitura mais abrangente do que cada base de dados permite a gente responder em específico, beleza? Exatamente o que eu venho falando aqui agora. Então o microdado ele responde como as pessoas, domicílios se distribuem segundo várias características lá num determinado município, e os setores censitários ele posiciona onde no mapa alguma coisa em específico acontece com o máximo detalhe geográfico, beleza? Depois a gente vai ver isso no detalhe no script, como que isso funciona, e aí o pacote ele é tão legal e muito bem desenvolvido,
cuidadosamente desenvolvido, que ele tem informações sobre o dicionário da base, então você não precisa ficar indo no site do IBGE buscando esse dicionário, encontrando em várias coisas, como é o caso, por exemplo, do PNAD contínua, que é um pouco trabalhoso você localizar as bases, identificar o que é pesquisa. Aqui não, o que você puxa pela função, você consegue localizar o dicionário, o questionário e o manual de recenseador, beleza? Então essas são as informações que a gente vai ter aqui para esse início. Lembrando que aqui a gente vai ter uma coisa muito legal, que eu acho que isso é uma informação muito importante para a gente aprender para várias outras bases que a gente vem a trabalhar. As duas bases, elas rodam sobre o Arrow, que é uma estrutura, é um pacote que permite a gente trabalhar com bases bem grandes no formato Parquet, que é uma outra maneira de se organizar o conjunto de dados, e aí a gente consegue processar essas informações de uma maneira muito mais eficiente, que a gente só puxa para o nosso ambiente a tabela ou o resumo que a gente quer. Então, o microdado fica enormemente, são 20 milhões de linhas para o caso da pesquisa amostral, não são os 200 milhões de brasileiros que respondem à pesquisa, evidentemente, e aí a gente só traz para o nosso espaço aquela informação, a informação tabulada já praticamente. Então a gente vai ver isso na prática. E para a gente ver aqui como a gente vai trabalhar com isso no mão na massa, a gente vai trabalhar com esse scriptzinho aqui já na próxima videoaula. E aí a gente vai ter também aqui o dicionário de setores censitários e também as demais informações na pasta que eu vou deixar compartilhada com vocês, beleza? A gente fecha por aqui, eu vejo vocês na próxima aula já para a gente colocar a mão na massa, beleza? Forte abraço e é isso.